Bom dia, testando aqui a conexão. Vamos lá começar mais um bate-papo hoje. Bom dia, pessoal que está chegando. Hoje vamos bater um papo que eu acredito seja um tema muito interessante. Vamos falar sobre técnica, vamos falar sobre teoria, vamos falar sobre fenomenologia. Vou aqui esperar o meu colega Crisóstomo aparecer para a gente. Vamos lá. Esperar o nosso amigo. Deixa eu ver. Vamos nessa. Opa. Esperando aqui. Achei. Bom, aguardando o Crisóstomo chegar, dando um bom dia para todo mundo. Opa, ver se estão me escutando. Fala, meu amigo. Então, bom dia, Bom para mim dia. Me, sol. me vê, me Tô, escuta? tô te ouvindo. Pera aí. Te escuto, não tô te vendo ainda, mas vamos lá. Tá conseguindo me escutar? Agora Pronto. sim. Opa. Bom dia, Como vai? tranquilo? Bom dia. Bom dia, Adriano. Tudo Tamo bom, que meu querido? tamo. Tranquilo, e você? Tamo que tamo? Graças a Deus, tudo, Firme. tudo em ordem. Estamos aqui na correria, né? É, No imbróglio dos trabalhos, mas vamos nessa. Opa, estou aqui me adaptando, tem estou aí no novo cenário, dá para perceber, né? Hoje, novo excepcionalmente, cenário. um cenário. Hoje, Ah, excepcionalmente, cenário diferente, fora de casa, mas vamos lá. Eu isso. tava dando um bom dia aqui pro pessoal e tava me lembrando, né, que a gente tava papeando agora há pouco, né? Eu ia até contar para eles, olha, eu tava conversando com o Crisóstomo e aí me veio para a gente começar a nossa conversa uma coisa que hoje não é tão assim, tão forte, mas há uns 20 anos atrás, principalmente quando a gente começou a dar aula, né, era muito mais comum. A gente começa a falar de filosofia, a gente começa a falar de fundamento, né, Crisóstomo? A gente começa a estar pensando em vamos dar subsídios para estar discutindo, por exemplo, questões relativas a uma teoria ou algum contexto, né? Clínica em geral. E aí a coisa mais comum, né? Dava uma raiva danada. A gente está lá falando de filosofia, falando de conceito, falando de teoria, falando. E aí levanta a mão, assim, um aluno levanta a mão e faz aquela clássica pergunta: Ô professor, muito legal isso aí, muito bonito você está falando, né? Mas quando é que a gente vai aprender a fazer? Não é assim? Invariavelmente a gente fazia aquela, né? Tinha aquela sensação de, opa, nós estamos tendo uma cisão aí bastante interessante, né? Parece que a gente está falando de teoria versus prática, teoria versus técnica. Técnica, esse é o tema de hoje, gente. Vamos falar sobre a técnica na clínica, a técnica na psicoterapia. E aí, para soltar a bola, já para mandar a bola para você, né? Teoria e técnica. Tem essa cisão toda? Vamos começar por aí? Manda bala. Vamos conversar por aí, começar por aí sim. Eu acho que é um bom início. Eu acho que é um bom início. Você me ouve bem, direitinho? Ouço bem. Ah, legal. Espero que o É, pessoal esteja escutando então, também. legal, legal. Então, Adriano, eu acho que assim, eu acho que é importante a gente compreender, né? Assim, a gente tentar compreender as coisas a partir do seu contexto de emergência, de aparecimento, né? Isso é muito fenomenológico, né? E eu acho que pensar sobre isso que você está trazendo, né? O próprio comportamento muito recorrente, que talvez fosse até um pouco mais forte, como você falou alguns anos atrás, mas que ainda se faz muito presente hoje. Eu acho que tentar compreender isso também é importante, não é? Assim, e eu tendo a ver isso inclusive me permite
um diálogo aí numa certa intersecção de dois temas que são muito fortes na minha trajetória, a psicoterapia e a educação. Né? Boa. Porque eu acho que a gente está falando aí de campos eminentemente, historicamente tidos como muito pragmáticos, de fazer, do fazer. E assim, não nos parece nada surpreendente que o próprio processo educativo, ele ganhe, ele tenha assim, se consolidado, historicamente, e aí, claro, tem toda uma historicidade para isso, que em outro momento a gente até aprofunda, numa outra conversa, mas como sendo realmente, assim, ganhando esse contorno de aquisição de um saber fazer. Né? A gente já falou até sobre Uhum. isso num outro contexto, numa outra conversa, a gente falou sobre isso, o próprio sentido de ser na formação do psicólogo lá do SPA, do Serviço de Psicologia Aplicada, Uhum. que é uma instância interna às universidades que todo curso de psicologia tem que ter, onde o aluno faz estágio clínico, e o nome dessa instância se chama SPA, Serviço de Psicologia Aplicada. Então, eu acho que essa nomenclatura, como a gente já falou, ela diz muito sobre essa tradição, e que, portanto, eu acho que torna um pouco compreensível, por um lado, esse anseio, essa demanda de, olha, mas eu estou tudo bem, pensar isso é bacana, mas eu estou aqui para aprender a fazer. A Uhum. formação, a formação se confunde, é quase que inequivocamente associada a um sentido de aquisição de uma espécie de um ferramental teórico, e que vai me habilitar, a legitimar a minha prática. Ferramental esse teórico, edificado historicamente pela ciência, pelo pensamento científico, as chamadas, muitas vezes, por exemplo, no campo da psicologia, as diferentes compreensões psicológicas, chamadas correntes ou abordagens psicológicas. E aí eu acho que esse é o solo, esse é o contexto, eu acho que esse é o ambiente. Então, nesse sentido, eu acho, por um lado, é compreensível, obviamente, que eu acho que tem toda essa historicidade. Agora, o fato de ser compreensível não é menos passível de que a gente olhe com cautela para isso, porque junto disso vem aí, como a gente fala, toda uma historicidade, e aí eu acho que realmente a fenomenologia, eu acho que nos permite um estranhamento importante a respeito disso, que de certa maneira que é o nosso horizonte aqui de reflexões aqui ao longo dos nossos encontros, para poder perceber um pouco toda, aí sim, como você fala, poder perceber um pouco toda essa suposta inequívoca ruptura, né, Uhum. de uma teoria, da aquisição de conhecimentos para que num determinado momento nós estejamos aptos, formados, não sabe em que medida formado ou formatado, mas aí é outra história, Uhum. formados para intervir, para agir, na prática. Então, assim, eu acho que é importante a gente relembrar isso. E eu acho que também a introdução dessa. Vamos construir essa É historicidade, importante. então. Vamos, Né? vamos lá, vamos lá. Vamos construir. Então, assim, É, como é que você vislumbra, então, essa historicidade? Fala aí para gente. então, eu acho que olhar para isso, eu acho que olhar para isso é muito possibilitado até pelo próprio nascimento e caminhada da fenomenologia. Uhum. Falar sobre fenomenologia, falar sobre a edificação da fenomenologia tal qual a gente conhece, principalmente a partir de Russell, é justamente um convite, nunca é demais relembrar isso, um convite, a tradição fenomenológica é edificada por Russell aí, na virada do século XIX para o século XX, como uma espécie de um convite a um estranhamento mais radical desse caráter, de um caráter positivista, de um caráter historicista determinante, da relação que a gente tem conhecimento, mais especificamente assim, a consolidação das ciências, e dentre elas, evidentemente, a própria ciência psicológica, a psicologia. Então, desde lá, do início das formulações da fenomenologia com Russell, nas suas primeiras obras, filosofia da aritmética, depois, já na virada do século, investigações lógicas. O que se está em jogo, em última instância, é uma espécie de um estranhamento e uma relação mais liberta com esses Uhum. ditames positivistas, historicistas e até psicologistas, no sentido mais estruturante do termo,
né, que é um pouco esse solo de constituição, de sedimentação, de nascimento das ciências, né? E aí também da psicologia, que se constitui originariamente como ciência aí. E, consequentemente, né, a própria compreensão de homem, né, homem, mundo, né, que, de certa maneira, subjaz, né, a todo esse contexto. Né? Então, eu acho que esse resgate aí, sim, é fundamental, porque a partir daí a gente está falando da afirmação, né, esse modelo mais estrutural, mais duro, inicial de ciência, né? É a afirmação de um modelo histórico de ciência que emerge fundamentalmente, aí muito rapidamente, né? Que emerge, né, principalmente em torno do século XVII, num momento em que o pensamento humano vai aí buscar, de certa forma, uma espécie de superação, né, ou ruptura, né, com o pensamento medieval, né? E aí nós Uhum. temos aí uma espécie de nascimento da ciência, onde um dos seus principais representantes, tido até como sendo, né, o principal e talvez primeiro pensador, né, do racionalismo moderno, né, René Descartes, né? E aí, nesse sentido, ele inaugura uma espécie de uma modernidade filosófica, né? E que depois vai, ter as bases para o nascimento, depois para o iluminismo, né? A consolidação desse lugar do sujeito do conhecimento, né? Ou seja, esse sujeito do conhecimento que, na utilização do recurso da razão, né? Em tese, e aí a base do iluminismo é isso, né? Permitiria o homem caminhar, né, na direção, a partir do arauto da razão, na apoteose da existência humana, na condição da conquista da sua felicidade plena, liberdade, progresso, evolução, tudo isso, né, a partir daquele que é o inequívoco saber, o verdadeiro saber, né, a aquisição do conhecimento. Pois bem, resgatar isso me parece fundamental. Por quê? Porque a fenomenologia vem justamente promover um estranhamento de que todas essas bases se constituem a partir de uma cisão inequívoca, que é a cisão Uhum. originária, que vai dar origem às cisões posteriores que você está trazendo, que é essa cisão homem-mundo, a cisão, consequentemente, sujeito-objeto, e, consequentemente, a cisão do sujeito do conhecimento com o objeto do conhecimento. Chegamos na psicologia, onde esse conhecimento, né, o sujeito do conhecimento, o responsável por ele, aquele que detém o saber sobre a psique humana, o psicólogo, né, fazendo uso do seu conhecimento adquirido, que lhe permite uma condição de poder, né? E aí deixa as bolas quicando para você aí, entra com Kang-en, Foucault e tudo mais, né? Que vai, de certa forma, legitimar a sua prática. Então, eu acho que, né, falar Uhum. sobre o Uhum. nascimento da fenomenologia é justamente resgatar essa historicidade fundamental que a gente busca olhar de uma forma um pouco mais cautelosa, né? Pois é, pegando esse gancho, né? Até aproveitando aqui uma fala da Mônica que está falando exatamente uma coisa muito interessante aqui sobre o uso, por exemplo, de obras de literatura na nossa, no nosso trabalho, né? Ao invés dessa coisa mais formal. Então, assim, nós estamos falando, você está falando assim, você está trazendo uma questão que é fundamental, né? Em algum momento a razão vira uma razão instrumental, ela vira uma forma, e aí fica uma questão, né? Estamos aqui falando em literatura, estamos falando em arte, né? Estamos falando em filosofia, estamos falando, aliás, até hoje muita gente deve fazer perguntas assim, para que serve a filosofia, né? A filosofia não serve para nada, né? Como se não houvesse uma instrumentalidade, mas parece que essa razão instrumental ela se transforma num contexto de manipulação, já que você está trazendo aí o Canguilhão de volta, se transforma num contexto de manipulação, de ação, né? E aí é muito curioso, né? Como que e as filosofias, todas as filosofias da existência vão marcar a mesma questão. O ato, a ação concreta no mundo, ela não é única e exclusivamente permeada por um fazer técnico, por um fazer instrumental, não é? A fala constitui um ato, não é? O silêncio constitui o ato. Olha só que boa metáfora para a gente pensar a clínica, né? A omissão do ato constitui um ato, né? Tá aí o clássico dilema sartriano, né?
do projeto, da liberdade, tudo isso constitui uma ação. Então, nós estamos falando aqui, no fim das contas, de uma. Por isso que eu quis começar com essa coisa que agora eu afirmo. É uma pseudocisão entre teoria e técnica, entre teoria e prática, né? E fenomenologicamente é curioso, porque a gente precisa recuperar, vamos lá para o teu amigo Heidegger de novo, vamos recuperar a filologia, vamos recuperar as estruturas filológicas, as estruturas de fundamento dos conceitos e perceber que teoreo, que vai dar em teoria, é uma profunda e necessária atividade de contemplação do mundo, mas que essa contemplação não é entendida apenas como uma ação deslocada. Pelo contrário, é uma contemplação que efetivamente unifica o mundo próprio, o mundo objetivo, o mundo concreto, a uma experiência, a uma vivência que é dada pelo sujeito da contemplação. Né? Teoria, né? A ação teorética, né? Para quem não lembra, ela é teoréticos, é uma condição grega típica, você vai encontrar isso nos céticos, era aquela atitude, por exemplo, do sujeito que está assistindo um espetáculo. Né? E o assistir o espetáculo, a gente pode pensar assim, assistir um filme, né? Assistir um teatro, o assistir o espetáculo não me coloca na condição de um sujeito alienado do espetáculo, não. Eu mergulho, eu entro no espetáculo, eu vivencio aquilo dentro de mim, fora de mim, como uma ação concreta. Né? E parece que, como você está trazendo aí na historicidade, parece que a partir da razão instrumental do século XVII, e hoje talvez um pouquinho mais fortemente, a gente tenha feito essa pseudocisão entre teoria e técnica. Né? Mas como trabalhar, como pensar essa técnica hoje, dentro do contexto da clínica? Como é que você pensa isso? É, então, Adriano, eu acho que isso que você trouxe é muito importante. Ou seja, esse espécie de um reducionismo do nosso modo de estar a uma dimensão instrumental. Né? Acho que isso é muito importante. E quando você, né, a própria colega aí traz nos comentários a importância da relação, né, com a literatura, com a poesia, né, ou seja, a experiência que se dá a partir, né, de literatura, poesia e arte em geral, são experiências que evocam outras relações que não essa dimensão mais realmente objetivada, instrumental, que de uma maneira geral vigora, né? Então, assim, eu acho que realmente esse chamamento de atenção para esse modo reducionista me parece fundamental, né? Eu acho que é muito importante atentar para essa pluralidade possível relacional, né? Agora, eu também acrescento aí assim, a importância, de certa forma, que a gente consiga, assim, de certa forma, permitir uma certa emergência do que, de certa maneira, está em jogo, do que vigora de Uhum. modo subliminar e não absolutamente tematizado, de modo tácito e refletido, nessa relação instrumental, nessa relação objetiva. Né? E aí, nesse sentido, claro, né, a fenomenologia, a gente, né, assim, nos oferece condições assim, muito confortáveis para isso e basta resgatar, né, a ideia fundamental original da fenomenologia com a intencionalidade. Né? Uhum. Enquanto sujeitos intencionais, né, não existe essa cisão e, portanto, sempre existe uma anunciação de sentido não clara, a experiência justamente do vivido, a essência do vivido em Rússio, numa dimensão pré-predicativa, intuitiva, que vigora nas nossas relações de sentido com o mundo. Então, assim, é fundamental, né, esse chamamento de atenção para uma pluralidade, sem sombra de dúvida, de modos de correspondência diferenciados, mas é também isso, né? Eu acho que é perceber, né, de certa forma, ao atender, de certa maneira, né, uma espécie de um convite inequívoco e que a gente vive sobre uma égide de uma instrumentalidade, né, inequívoca, naturalizada, e aí a gente vem com tranquilidade, na atitude fenomenológica fundamental para a gente poder exercitar um estranhamento um pouco diferenciado das nossas naturalizações cotidianas, né? Dos nossos fazeres, dos nossos saberes, dos nossos falares. Né? Eu resgato aí, né? Enfim, lembro aí do saudoso Paulo Freire, né? Assim, Uhum. toda visão da palavra é precedida por uma visão de mundo. Né? Isso não é necessariamente a Uhum. palavra dita, né? É o exercício do pensamento. E aí sim, né? Aí eu acho que a gente acaba
criando condições, né, talvez interessantes, para uma experiência de uma outra ordem. E aí eu acho que a gente, né, dialoga muito proximamente aí com, por exemplo, com Heidegger, como você falou, né? O Heidegger vai trazer, assim, o tema da técnica é um tema importante em Heidegger, né? Porque ele vai fazer essa problematização, né? Uma importante conferência dele, né? Da era da técnica, né? Onde ele Uhum. vai, né, de 1949, né? Numa conferência onde ele vai justamente chamar atenção para isso, né? Uma espécie de uma tentativa de trazer um pouco às claras, né? Isso que é um certo horizonte, um certo solo semântico, hermenêutico, né? Uma espécie de base, né? A partir da qual e na qual em que nasce, se consolida e opera essa compreendida contemporaneamente, que a gente, né, lida diretamente com ela, a chamada técnica, né? Uhum. Então, assim, a técnica tal qual conhecemos de modo hegemônico, tal qual se pensa de modo hegemônico, né? De modo resoluto, né? E que, em certa medida, acaba se tornando um exercício operacional, né? A técnica enquanto um instrumento que se operacionaliza na busca de um determinado fim, né? O Harari vai trazer realmente um convite aí extremamente importante, entendemos, para aquilo que ele vai chamar de uma elaboração apropriativa desse horizonte de sentido. Né? Isso vai ganhar lá em Heidegger, no chamado Heidegger tardio, a compreensão de Ereignis, ou de o acontecimento da verdade, de certa maneira, que permeia essa relação naturalizada com o mundo via um modo de correspondência a uma era, a uma historicidade, Uhum. né? E que, portanto, aí sim a gente navega de modo naturalizado nessa dimensão da técnica. Então, me parece fundamental, né? Vamos dizer assim, essa experiência, né? De estranhamento mais radical, né? Uhum. Para além da pluralidade da correspondência com o real, vamos dizer assim, né? Mas também o que cada correspondência anuncia. E do caso da correspondência hegemônica, no caso, né? De um fazer, aí a gente volta no que a gente falou lá atrás, né? Assim, que esse fazer instrumental de um saber se constitui como um instrumento de poder interventivo, retificador, né? Restabelecedor de uma normalidade, aí volta a questão do problema da discussão do normal e patológico, Canguilhem, né? A questão do nascimento da clínica com Foucault, né? A questão do poder, do saber-poder, né? Então, assim, e aí eu acho que isso é fundamental mesmo, né? Ou seja, a técnica ela não se resume tal qual a gente, né, naturalmente lida e que opera nesse modo mais mediano, vamos dizer assim, de existir, ela não se resume, nesse sentido, a uma espécie de acúmulo de conhecimento do homem sobre o mundo, né? E, portanto, de Uhum. instrumentalismo de fazer. Mais do que isso anuncia uma relação homem-mundo de modo tácito, anuncia uma relação de mundo real, natureza, né? Regida por uma espécie de uma égide inequívoca de fundo, como uma espécie de um arcabouço, né? O externo, né? Que, em certa medida, está à minha disposição para intervenção, compreensão, exploração, né? E aí sim, né, esse modo, vamos dizer assim, tácito, regente, que o Heidegger vai trazer a ideia justamente de compor, como que se compõe, que é a ideia de composição, que ele vai chamar de Gestel, né, é uma espécie de Uhum. uma convocatória emergente em que a gente tende a corresponder de modo muito naturalizado. Então, essa problematização de fundo, para mim, acho que é fundamental também. Você não acha? Deixa eu pensar aqui, tentando juntar essas coisas, e até aproveitar aqui uma questão que me pareceu bastante interessante para a gente refletir junto. De certa maneira, o que a gente está falando é a técnica ela tem uma dupla condição, né? Ela pode ser ela pode ser uma espécie de atalho, vamos dizer assim, atalho, uma espécie de modo de simplificação que acabe fazendo jus a toda essa condição de normatização, normalização, né? A ideia do medicamento, né? A ideia da medicação, que a gente também precisava recuperar, né? Que é a ideia do fármacon, né? Lembrar que o fármacon
na tradição grega, ela tem uma dupla acepção, né? Ela pode ser veneno, né? Mas ela pode ser também objeto de cura. Paradoxalmente, você pode ver que boa parte das vacinas são feitas com o próprio vírus, né? Quer dizer, tem uma condição dialética aí. Então, mas ela pode ser também a técnica pode ser esse modelo de simplificação que normatize e normalize, por exemplo, o sujeito, né? Medicação pode funcionar como isso, a técnica psicológica também pode funcionar com isso, né? Quantos psicólogos não se colocam na condição do normalizador? Já que você falou da contexto educacional, é muito mais simples de ver isso, né? Quando o psicólogo é convocado a ser o normalizador da condição comportamental da criança no seu contexto de aprendizagem, né? Se eximindo completamente de, eventualmente, fazer uma reflexão sobre a inapropriação desse contexto para a vida útil daquele sujeito. Ou, em outras palavras, a aula é chata, por que eu vou ficar quieto? Né? Então, a gente pode pensar a técnica por aí também, é evidente. E aí seria, claro, a razão instrumental crítica que a gente faria. Mas, por outro lado, a técnica também é essa ação concreta no mundo, né? E aí me veio até ter uma questão aqui que eu acho que a gente podia tentar fazer uma ponte, né? Será que podemos dizer que o fenômeno psicológico abordado no contexto da clínica se dá num ambiente artificial? Se concordamos com isso, qual seria o lugar mais adequado da abordagem do fenômeno psicológico? Acho que dá para a gente fazer uma amarra aí, o que você acha? Eu acho que dá para fazer algumas. Eu acho que dá para fazer algumas. Eu gostei muito do teu atalho, viu? Gostei muito do Gostou, né? gostei muito do teu atalho, Estou me porque apropriando aqui de uma frase clássica, vamos dar nome aos bois. Eu estou aqui me apropriando de uma discussão de ninguém menos do que Laura Pearls, para mim, o grande nome da Gestalt terapia, pouca gente conhece, que ela está dizendo, ali ela está até provocando, ela está dizendo assim, olha, o Fritz está usando muita técnica, a Gestalt terapia se constituiu muito em técnica, técnica mesmo, de agir e de manipulação. E ela está lá sutilmente, muito apropriadamente dizendo, olha, o diabo é o mestre dos atalhos, e os seus instrumentos são a simplificação, a manipulação e a deformação. Laura Pearls. Por isso que eu pensei no atalho. aham, muito bom. É exatamente isso que a Laura fala. Eu vejo por aí também, Adriana. Eu acho que isso que a gente está falando ajuda um pouco a pensar sobre isso. É como se fosse assim. O atalho é uma forma possível, né? O atalho é uma forma Uhum. possível né, de chegar em algum lugar, né? Sim, sim. Assim, E não se deixa a de ser gente necessário em algum momento. que não deixa de ser necessário em algum momento. Então, assim, eu acho que Ótimo. um exercício de, vamos dizer assim, de desnaturalização, tudo bem? De Uhum. desnaturalização, de desnaturalização prévia do julgamento e do saber, ele é um caminho como qualquer outro, tem a sua especificidade, né? Ele é um caminho de chegar em algum lugar, né? Agora, talvez possamos compreender que assim, um atalho, e aí vamos voltar na questão da simplificação da Laura, eu acho que um atalho tende, de certa forma, a permitir uma experiência de caminho, né, de trajetória, de percorrimento de um determinado caminho, de uma forma talvez perigosamente simplificável. E aí eu Uhum. acho que aí eu acho que a coisa é importante. Por quê? Porque essa simplificação, né, esse atalho, enquanto, claro, evidentemente a gente não se dá conta disso, isso não é só um exercício, vamos dizer assim, volitivo, né? E aí Uhum. essa questão do resgate, né, e de percebermos a questão da hermenêutica, da contextualização histórica, do mundo da vida, isso é fundamental, não é só uma questão de volitividade, né? É, ele, de certa maneira, promove talvez uma perigosa desidratação das possibilidades. Eu estou Uhum. chamando de desidratação das possibilidades aí uma espécie de. O atalho pode perigosamente trazer uma simplificação Uhum. comprometida com talvez, às vezes, uma espécie de uma metrificação calculante inequívoca, Uhum. perigosamente generalizante, e que, nesse sentido, aí sim, estamos falando de um atalho, de uma desidratação, de uma
tácita desconsideração de uma complexidade que talvez não seja, a priori, tranquilamente desconsiderável, tudo bem? Que é a questão do mundo da vida, que é a questão da experiência do vivido, que é a questão da singularidade, da especificidade do viver, né? Então, assim, eu acho que é importante que a gente faça, eu acho que né, um certo clareamento de campo, né? Por quê? Porque ao falar sobre isso, a gente fala um pouco sobre uma espécie de especificidade dos caminhos, que é importante a gente olhar, não é? E com isso, evidentemente, a gente está fora de uma perspectiva dicotomizante, julgando o que é certo e o que é errado, né? O que é melhor ou o que é pior, né? Mas sim aquilo que talvez, do ponto de vista contextual, que se anuncie como possibilidade de momento, possa, de certa forma, atender, possa se mostrar, se anunciar como sendo um caminho possível, mas o caminho possível não é o caminho a priori determinado, é diferente, né? E é isso que eu acho que difere a relação, eu diria que, do que o Heidegger vai chamar, e depois eu falo um pouco mais talvez, a questão né, da construção de uma relação do que ele vai chamar mais serena, que é o fenômeno da Gelassenheit, né? Na verdade, é um pouco isso que ele fala, quer dizer, evidentemente não é uma questão de desconsideração das possibilidades históricas de sentido humano que se constitui no existir, o conhecimento, enfim, a questão medicamentosa e tudo mais. Então, assim, a questão não é, evidentemente, um processo de desvalorização das possibilidades, mas sim uma espécie de uma experiência mais demorada, o que ele vai chamar de uma experiência de um pensamento mais da ordem da meditação e da reflexão, não é? Que, em certa medida, permite dar uma certa condição de visibilidade maior do quanto o pensamento regido pela metrificação e pelo cálculo, pensamento calculante, era da técnica, ou seja, esse cálculo aí é cálculo matemático, é conta? Não, não é cálculo matemático ou conta. Esse cálculo é uma espécie de comparatividade inequívoca de base que a gente não problematiza, né? E, indiscutivelmente, quando a gente fala de comparatividade, a gente fala do ponto de vista dos nossos modos de agir a partir de representações que a gente cria, de analogias, né? A partir da nossa experiência empírica, a construção de um conhecimento que me permite uma generalização do fazer, né? Então, tudo isso a gente está falando, né? A gente está falando de uma espécie de uma metrificação comparativa e que, de certa maneira, é um atalho que dá uma certa invisibilidade à especificidade do caminhar pelo atalho, que é aquilo que a gente vai chamar assim, mas tem talvez aí uma complexidade que não precise ser necessariamente descartável, entende? E aí que se chega um pouco nessa questão de talvez, quando você me pergunta, e aí, como lidar com isso, né? Eu diria que isso, é uma espécie de hesitar, né? Hesitar um pouco mais, né? A essa égide e plena correspondência que não é volitiva, repito, não está na ordem, a gente nem percebe que faz às vezes, né? Inequívoca de correspondência da questão da Gestel, né? do agir, né? Instrumental, da velocidade, da resposta rápida, da produtividade, e aí vem todos os fenômenos contemporâneos. Né? Claro, você tá chamando a atenção importantíssima para, ok, você falou as coisas difíceis aí, cara, que eu me perdi, fiquei aqui, eu até fiquei com sede quando você falou em desidratação, metrificação, rapaz, você falou difícil pra danado, deixa eu tentar me organizar para ver se eu entendi, você aí, tá com a tacinha aí. Vamos lá, mas você tá falando... Isso, você tá falando fundamentalmente, né, de uma atenção à especificidade de um caminho, à singularidade, né? Eu acho que esse aqui é um ponto crucial para a gente, mas eu quero ainda amarrar e fazer aqui uma provocação, que vamos lá, como é que eu lido com a dialética da existência no mundo concreto, onde existe uma demanda, quer queiramos, quer não? Vamos pensar, nós somos profissionais, como profissionais, eu não atuo efetivamente na singularização dessa ação. Eu, muitas das vezes, principalmente pensando no profissional da área de saúde, ou até mesmo como venda de um serviço, se eu vendo o meu serviço como clínico, como psicoterapeuta, eu tô no terreno da generalidade. E, ao mesmo tempo, então nós temos duas questões aí. Nós temos a técnica como atalho, que aí sim vilipendia a singularidade, né?
e aí sim, poderíamos estar aqui fazendo uma boa e velha crítica, não deixa de ser, ao quantificável, ao generalizante, à diluição do próprio sentido do existir, ou seja, deixo de olhar o sujeito e passo a olhá-lo como objeto. Ok. Mas por outro lado, eu também tenho que inverter isso numa outra ótica, né? Vamos imaginar que você está aí, eu estou aqui sendo seu paciente, seu cliente, você está aqui como meu terapeuta e você está exercendo uma função social que tem que ter uma função generalizante, tem que ser minimamente compartilhada, para que eu possa, por exemplo, compreender na comunicatividade qual é o fato de existir deste próprio fazer. Portanto, tem uma técnica que tem que ser dialeticamente, né, trabalhada nessa dupla condição. Tô provocando aqui, porque senão, assim, Ah, eu fico vamos com embora. muito receio, né, da gente cair naquele discurso que também é métrico. Vou pegar tuas falas aqui, também é métrico, também é desidratante, que é de simplesmente dizer, nós ocupamos um determinado lugar de verdade e o outro lugar, que normalmente a gente coloca como sendo do médico, né? O médico objetaliza o sujeito, não vê o sujeito. Nós vemos o sujeito. Mas peraí, se nós estamos na dialética da técnica e na dialética da teoria, a metateoria também pode ser objetivante, o discurso pode ser objetivante, a ideologização é objetivante. Então, assim, como é que a gente lida com essa dimensão dialética da técnica, né, sem perder a sua possibilidade de transcendência? É aí que está a minha grande questão. Não sei se eu me fiz compreender ou Mas, se eu também me enrolei nas suas palavras bonitas. O que você acha disso não, aí? não, não. Não, embora falou bonito também, embora falou muito bonito, adorei, gostei. Mas então, Adriano, bom, primeiro, assim, eu acho que é importante nós sublinharmos isso que você está falando, né? Uhum. Porque, assim, não raramente, né, a gente poder pensar, né, pensar o que a gente faz, pensar a vida que a gente vive, né, pensar como que nós nos relacionamos, né, com a nossa vida, com os nossos contextos, com as demandas, né, com os lugares que nos são vamos dizer assim, demandados a ocupar, não é? E que muitas vezes a reflexão sobre isso nos desconecta, Uhum. olha só, nos desconecta desses lugares, tudo bem? Então, assim, Uhum. a colega está perguntando ali o que é transcendência, como você falou. Eu acho que é um pouco por aqui, a gente está caminhando um pouco nessa direção aí, né? Ou seja, é como se fosse uma espécie, simplificando de uma forma, talvez assim, de uma maneira bem coloquial. O mais importante não é o que se faz, mas o como se faz. O mais importante Tá. talvez não seja exatamente o que se faz, mas a relação de sentido e como eu vivo a relação de sentido naquilo que eu faço, que pode ser uma relação de sentido, eu diria que mais naturalizada, que eu mal percebo, tudo bem, o que Uhum. faço e como faço, ou que pode ser uma relação talvez onde eu possa estar um pouco mais atento, um pouco mais numa atenção, um pouco mais diferenciada em relação a mim e na minha relação com esses fazeres, né? E aí sim eu acho que isso, de certa maneira, que a colega pergunta aí, a gente está falando de uma certa, um embrião de movimento de transcendência, né? Porque é como se fosse aquela coisa do sonho. Eu gosto de brincar com o exemplo do sonho, sabe? Eu acho que é legal esse exemplo Hum. do sonho, mas assim, não é de interpretação do sonho, não é essas coisas assim, não. Isso aí é um pouco ousado para mim. Mas, mas é a questão do sonho, que eu, de vez em quando eu resgato, eu acho que é legal. Assim, todo mundo sonha, né? Um sonha mais, outro sonha mais, mas todo mundo sonha. O que acontece no Uhum. sonho? O sonho é uma experiência interessante, né? Pensar sobre o que acontece no sonho é uma experiência interessante, qualquer que seja o sonho, né? No sonho, ao mesmo tempo que você está lá, vamos supor que você está numa situação de perigo, alguém está querendo te assaltar, correndo atrás de você com uma faca, sei lá, você está com medo, né? Você vai correr, você não, né, não vai dizer pro bandido, isso aqui é um sonho, pode matar. Você não vai, você vai correr, né? Você vive a experiência encarnada, você está ali no vivido. Uhum. Beleza, legal, né? Mas só que não é só isso. O sonho tem uma outra história interessante dentro dessa experiência. Ela é uma experiência híbrida, porque você está, ao Uhum. mesmo tempo que você está vivendo a situação, com medo, correndo, mas você tem também uma estranha percepção simultânea no sonho de fora. Você meio que corre, se vê correndo, você está dentro da cena, mas está um pouco percebendo de fora. Tem um troço meio esquisito no sonho, né? Pois bem, eu adoro essa experiência do sonho, porque eu acho que o que a gente está falando tem um pouco a ver com isso.
O que a gente está falando é em que medida nos é possível conquistarmos uma relação, e aí vamos aí, é uma questão de transcendência, eu acho que é isso que a gente está falando. Conquistar uma relação com os nossos fazeres, fazeres esses que correspondem a ditames históricos, a uma historicidade, a toda uma cultura vigorante que inevitavelmente está aí, não tem como negar, né? Aos lugares instituídos, né? Aos saberes e tudo mais. Você é procurado porque você é um profissional, tudo bem? Então, assim, não tem como negar exatamente isso. Mas eu entendo que a relação que a gente estabelece com isso, ela pode ser uma relação não somente naturalizada, tácita e, de certa forma, estéril, asséptica, entende? Olha, a asepsia é uma coisa assim, né, assim você não está junto de você, assim, você não se vive, você não, né? Você é um mecanismo auto-operante, tá entendendo? É como se fosse um pouco isso. Pois bem, aí é que eu acho que é fundamental, né? Porque, assim, em que medida você é convidado a ocupar lugares e você consegue estabelecer uma relação com essa ocupação mais liberta. Aí sim, porque uma ocupação mais liberta desses lugares permite uma relação com a técnica, uma relação, enfim, com qualquer possibilidade de sentido, eu diria que mais liberta, e mais liberta não é negá-la, é atentar para o seu caráter de circunstancialidade necessária em algum momento, mas que aquilo não esgota a totalidade dessa experiência. Ou seja, o vivido não está exatamente na ordem de uma redutibilidade objetiva e inequívoca. Porque, ao fazer isso, a gente, de certa maneira, resgata a possibilidade da crítica que se dá lá sobre o século XIX, onde o pensamento vai se consolidando, né? A ciência, essa ciência mais dura vai se consolidando, e de onde nascem os nossos campos, né, de ciências e a psicologia também daí, né? Daquilo que o Nietzsche, por exemplo, vai chamar de esse campo abstracionista, né, de construção das representações de mundo sobre o homem, separa o homem do mundo do vivido. E falta vida neste mundo, que é um mundo de uma abstração teórica, objetificante, e que iguala tudo, entende? Em que torna impessoal as ações, em que torna... Então, me parece que assim, essa questão dos lugares, obviamente, a gente não pode discutir, eles estão aí, são fundamentais, constituem essa historicidade. Né? Nós estamos aqui falando sobre conhecimento, estamos falando aqui do lugar de professores, né? Enfim, do lugar de formados em psicologia, enfim, de profissionais da psicologia. Nós estamos falando de determinado lugar. Isso é inegável. Né? Isso pode até ser algo, às vezes, determinante no fato das pessoas estarem aqui, sei lá, achando que vale a pena ouvir a gente por alguma razão. Né? Então, assim, isso certamente é algo que atravessa, né? Que se faz presente. Agora, isso não nos inviabiliza, né, de estarmos atentos para como que ocupamos esse lugar. Se a gente está aqui exatamente num lugar de um lugar de verdade, entende? De determinações veritáticas, de verdade enquanto universalidades, né? Enfim, que são melhores do que outras, entende? Assim, que a gente não, de certa forma, tem uma percepção de como a gente se relaciona com esse lugar de saber que a gente ocupa e que somos demandados a ocupar. E isso, na verdade, é uma espécie de convocação, uma experiência mais originária do vivido, do homem, que é o que aqueles, né, é o que os pensadores das filosofias da existência, da tradição fenomenológica, de uma certa maneira geral, vai concordar que talvez vá se perdendo um pouco. A gente vai se tornando meio que autômatos, ou seja, ocupadores de lugares esperados de nós de modo naturalizado, e que viver passa a ser uma operação maquínica, quase que objetiva, quase que instantânea, quase que irrefletida. Então, eu acho que isso é uma vocação. Eu acho que isso é uma vocação fenomenológica. Né? Eu acho que isso é um convite realmente a um exercício. Você está falando, isso aí, vamos tentar amarrar até com a coisa, né? Transcendência, técnica, tudo. Isso, vai hidratando. Gostei da ideia, gostei da coisa dos sonhos. Enquanto você estava falando dos sonhos, eu estava pensando assim, a minha birra com os protocolos. Né? Nós estamos falando de transcendência como única e exclusivamente a possibilidade do reconhecimento do protocolo. Tem protocolos que a gente cumpre. Vamos, né? Temos protocolo. Vamos botar pingos nos is. Vamos lá, clínica. Clínica é um fazer? É. Clínica é um trabalho? É. Clínica tem um protocolo? Tem. Aonde está a transcendência aí? A transcendência está única e exclusivamente no reconhecimento disso. Porque é só assim que eu consigo dar os pulos do gato
E aí, eventualmente, assim, opa, há um modus operandi que eu posso replicar? Sim, há. Claro que há. Senão a gente não fazia treinamento, né? Senão a gente não fazia formação, Perfeito, senão a gente não daria perfeito. curso, né? Esse aqui é um ponto. Agora, como é que eu consigo dar esse pulo do gato? Primeiro eu olho para aquilo, porque veja, nós estamos falando de um lugar, eu quero insistir aqui na coisa do trabalho e na coisa Uhum. na defesa da técnica, né, como uma possibilidade, porque ela pode ser uma possibilidade, porque senão a gente estaria aqui reconstruindo aquela idealidade socrática, aonde, então, por exemplo, a gente, ok, vamos então doar o nosso trabalho para qualquer um de nós e depois a gente se vira para ver como é que vai sobreviver. E não dá, né? Aham, Vamos, tá vamos, claro. vamos, vamos botar os pingos nos is. Não se trata aqui de fazer proselitismos ideológicos para lá ou para cá, né? Mas aí eu pensando, gostei dessa coisa, dessa coisa da transcendência na clínica. A transcendência, para mim, não é simplesmente dizer vamos superar este lado maquínico e vamos para um Não, outro lado, que poderia ser um lado artístico. E aí a gente pode simplesmente maquinar o artístico e transformar o artístico num protocolo, concorda comigo? Posso transformar numa sem sombra de dúvida. protocolização da Isso, arte, né? isso, Cara, isso. estou me lembrando aqui daquela cena fantástica. Tem uma cena fantástica do filme do Van Gogh com o Kirk Douglas, né? O primeiro o clássico, ele ansioso para aprender com os pintores impressionistas, e ele vai para cada lugar dos pintores, vai aprendendo, e tem lá um que trabalha com pontilhismo, tem o outro que trabalha com. Ele vai tentando aprender a técnica, olha que fantástico. E ele aprende a técnica de cada um, né? Transcendendo na dimensão da constituição e na criação de uma técnica única e exclusivamente subjetiva, que é o traço de Van Gogh. Né? Quer dizer, o traço de Van Gogh é uma técnica? É. Alguém consegue repetir? O grande repetidor também é um artista. Não é? Então a gente está nessa dimensão dialética. Eu quero pensar isso. Então eu estou imaginando, pensando assim, a transcendência na clínica como o reconhecimento do lugar da possibilidade de um protocolo que eventualmente é necessário. Aquele sujeito não só está me demandando isso, como ele está precisando disso para ele poder se realocar no seu mundo próprio, para aí sim poder Aham, redescobrir o seu caminho da floresta. Concorda comigo? aham. Concordo plenamente, adorei o protocolo, adorei a questão da protocologização. Muito Isso aí. legal. Assim, uma colega comentou aí agora há pouco, né? Não consegui, infelizmente, ver o nome, mas eu acho que é isso que ela chama, né? Um reconhecimento de sujeitos epistêmicos, né? É essa questão Uhum. da historicidade, é a questão da hermenêutica, é a questão do mundo da vida. Então, assim, acho muito importante, legal, ótimo, adorei. Se você gostou do sonho, também gostei do protocolo, gostei do protocolo, porque, porque assim, é exatamente, em outras palavras, Adriano, o que você falou é mais ou menos o seguinte: reconhecer o protocolo como uma possibilidade clínica, ok? É já de antemão torná-lo e tomá-lo como possibilidade. E isso já faz Perfeito. total diferença. E isso já faz total Uhum. diferença. A gente já está no campo da transcendência. Isso já é transcendência. É diferente Uhum. do exercício clínico ser inequivocamente, de modo tácito, um exercício de protocolos. Está entendendo? Uhum. É diferente. E é por isso que essa questão da. Né, retornando, né, quando Heidegger vai trazer uma convocação a uma dimensão do pensar que não se esgota nessa dimensão cotidiana aí da representação, do que as coisas são e tudo mais, quando ele vai trazer isso, é justamente a emergência da condição de possibilidade para as coisas se darem como se dão. Ou seja, a diferença de eu não me tornar um protocolizador, né, um pleno exercício de protocolo sem me dar conta disso, isso pode talvez ser um modo de estar aprisionado, sem que eu perceba, Uhum. determinativo, sem que eu perceba, empobrecedor de experiências outras, né, sem que a gente se note, e experiências outras fundamentalmente comprometidas com aquilo que só consegue aparecer se a gente consegue conceber que protocolo é uma possibilidade. Caso contrário, eu sou apenas um protocolizador. Né? Então, assim, eu acho que quando você brincou com Sócrates agora há pouco, mas eu gosto um pouquinho do rapazinho, eu acho que ele fala algumas coisinhas legais também, né? Porque olha só, Certeza. vamos fazer uma analogia ali com a questão do protocolo, né? Porque é como se fosse assim, conseguir perceber, mais uma vez na sua frase,
a clínica como um horizonte, né, de sentidos possíveis, onde o protocolo está lá, faz parte, está junto o tempo todo, não tem como separar, né? Eu diria que é como se fosse assim, uma espécie de... Eu acho que somente assim, somente onde há espaço para um certo não saber. Olha só, agora eu Uhum. já né, trouxe uma coisa nova. Opa. Eu acho que é nova, mas eu acho que é mais ou menos junto, tá junto. É novo, mas é velho. É. É, eu acho que assim precisa haver espaço para um não saber. E aí eu faço um parênteses, claro, porque a ideia do não saber aí não é assim, né, de uma desresponsabilização, uma coisa nihilista, não é nada disso, né? O não saber aí tem a ver com uma espécie de uma certa libertação, uma certa atenção Uhum. para os pressupostos que estão junto do meu saber sem que eu perceba, né? É aquilo que vai chamar de Uhum. uma espécie, né, de um não saber construído, constituído, né, conquistado. Não é né, o não saber da irresponsabilidade. Mas eu acho que isso é o espaço que a gente cria na relação com o protocolo. Entende? O protocolo, enquanto um É. saber fazer, quando ele oblitera a possibilidade do não saber, ele oblitera o espaço para que ali tenha uma possibilidade mais ampla que não seja um fazer instituído, repetitivo, generalizante, total, que não tenha abertura para outras experiências possíveis. No próprio exercício do protocolo, porque ele não dá conta. Porque vamos resgatar aí a questão, né, do que se. Vamos resgatar a dialética originária, fenomenológica, Heidegger também, Russell vai trazer, enfim, e que vai resgatar o pensamento pré-socrático. Né? O que se recua, né, o que se vela, né, no aparecimento do que se vela, o que se, né, Uhum. se esconde, né, para aparecimento do que aparece. Né? A sustentação, portanto, do não saber é um resgate daquilo que perde o caráter de essencialidade determinativa no fazer, na verdade inequívoca, para a sustentabilidade teórica daquela verdade, semântica, histórica, hermenêutica daquilo, o que permite pensar aquilo tal qual eu penso. Então, essa convocação para uma relação de não saber, um certo não saber, é uma abertura um pouco maior, né, para que a gente possa estabelecer uma outra relação com os saberes. E aí sim, eu acho que assim, aí inaugura uma espécie de, mesmo que modesta, mesmo que eu acho que é assim mesmo, porque a coisa é realmente processual, né? Não está no controle exatamente, não é uma coisa volitiva exclusivamente, não é só isso, mas uma espécie de um espaço maior, sabe? De anunciação, de aparecimento daquilo que Russell, Merleau-Ponty, né? Vamos chamar de mundo da vida, aquilo que a gente falou que o Uhum. Nietzsche vai chamar atenção. Falta pessoas no mundo das pessoas, falta gente no mundo da gente, Uhum. falta humanidade no mundo dos homens. Né? E aí eu acho que é disso que a gente está falando, o vivido, né? Em Russell, o conteúdo do vivido no seu caráter histórico, hermenêutico em Heidegger, próprio que nos torna únicos. Né? Próprio Uhum. que nos torna únicos. Ou seja, a clínica sendo também, né, esse espaço de encontro de alteridade. Tá entendendo? E eu acho que isso dialoga muito de perto com um certo não saber. E esse não saber, eu acho que permite justamente uma não protocolização do existir. E também da clínica, embora ela passe pela dimensão do protocolo, evidentemente. Entende? Sim. Então, assim, eu acho que a gente está na dialética, né? A gente tá na Perfeito. dialética o tempo todo, né? Perfeito, é exatamente isso que você resumiu perfeitamente o que eu estava pensando. Exatamente isso, porque é para a gente não jogar o bebê fora junto com a água do banho, né? Não, Dizer, não olha, pode. não, protocolizamos, então vamos abandonar os protocolos. Não, esse lugar de não saber, paradoxalmente, tá. Gostei da sua analogia. Paradoxalmente, ele é um fenômeno que brota no desvelamento e que oculta alguma coisa. Fantástico isso, porque por isso que eu falei no início. Para mim, a transcendência da clínica está exatamente no reconhecimento da possibilidade do protocolo, só isso. Tá? Porque assim, vira e mexe aparece aqui, já teve um outro comentário, por exemplo, e isso tem incomodado muitos nossos colegas nos últimos tempos, é a ideia do coaching. Tá? O coaching é essa metrificação que você está falando? É. O coaching é essa alienação do subjetivo que você está falando? É. Mas o coaching também tem o seu lugar, não é? A tecnologia também tem o seu lugar. Eu gosto sempre, né, pensando aqui, enquanto você estava falando, estava pensando, né, uma figura metafórica que eu acho que todo mundo conhece é a figura do nosso querido Dr. House, né, do seriado Dr. House. Né? Veja que ele é uma figura muito curiosa, ele é uma figura muito interessante, porque ele está no absurdo do lugar de um saber, mas ele não aliena a possibilidade desse não saber.
né? O desafio dele é o tempo todo estar procurando aquele lugar de segurança, né? Que a gente poderia fazer uma analogia na fenomenologia como a evidência, né? A segurança da evidência que me dá uma solidez de um saber constituído e marcado no mundo da vida. Eu falei, putz, aqui eu descobri qual era o diagnóstico necessário para aquele sujeito, né? Eu acho que esse é o lugar para a gente pensar aqui, o lugar da técnica, né? Porque senão a gente fica naquele discurso que eu gosto de brincar, um discurso da gangorra, né? É o discurso, uma hora está um lá em cima preso, outra hora está outra em cima preso, outra hora a técnica, outra hora contra a técnica. Não é nem contra nem a favor, é simplesmente no lugar do reconhecimento, né? Desse lugar da coisa. 4 minutinhos para a gente fechar. Dessa vez a gente não vai cometer o erro, não vou cometer o erro, não vamos perder. Mas 4 minutinhos aqui. Vamos fazer assim. Me diz aí umas 2 ou 3 palavrinhas para a gente já dar um salto para um novo bate-papo para a gente estar pensando sobre isso, né? Eu vou te provocar o seguinte: o lugar da discussão da técnica na fenomenologia, para mim, na verdade, qual é o grande lugar da fenomenologia aqui? É o exercício da crise, o exercício da crítica, é o exercício do questionamento. Para mim, esse é o grande lugar. O que é que você me diz sobre isso para a gente ir fechando? Eu acho que é até difícil falar mais alguma coisa que você falou tudo. Ou seja, Que isso? isso que a gente falou agora há pouco, que é a conquista, né? Uma espécie de um vigor importante, né? De um certo exercício de liberdade com os protocolos, né? Eu acho que é assumir, né, um certo lugar assim, de não dar conta. Entende? Porque não dá conta. É assumir o lugar da Uhum. crise. A crise anuncia uma espécie de exercício de radical imponência do não controle, né? A Perfeito. crise é quando a gente, né? A crise é exatamente isso, né? E é justamente isso que todos nós passamos em alguma medida, né? Bem rapidinho para encerrar, mas passamos em alguma medida, em algum momento, que você lá está tranquilo, no uso do protocolo, a gente está dentro de sala lá explicando de uma suposta forma metodológica que é a melhor maneira possível, muito clara. Olha só, protocolo bonitinho, né? Lugar de protocolo, tal. Aí até que chega alguém que diz assim, putz, não entendi nada. Uhum. Aí você, pô, Uhum. como é que eu vou explicar melhor isso? Tá entendendo? A crise é a anunciação da irredutibilidade da experiência cotidiana da existência ao controle do protocolo. Eu acho que é isso. Perfeito. Então, Perfeito. assumir que viver é também abrirmos espaço para viver as crises, que é viver o não saber, o não dar conta, eu acho que é fundamental para Uhum. estabelecer uma outra relação quando ela se anuncia cotidianamente, porque vive se anunciando, né? Claro, claro, perfeito. E você ainda foi ótimo que você ainda fez aqui a puxada para um monte de assunto que a gente já falou, né? O lugar da religiosidade na clínica, o lugar da técnica na clínica, o lugar do sujeito na clínica, o lugar da. A gente precisa um dia falar, o lugar do silêncio na clínica, o lugar da ausência e da presença, né? Beleza, né? Você foi falando e veio aqui aquela velha máxima budista, né? No dia que você encontrar o Buda, mate-o. No fundo, acho que é um pouco nessa direção, né? A gente faz todo o treinamento protocolar para depois poder saber abandoná-lo. Maravilha. Abandonar isso. Nossa, fantástico isso daí. Temos que urgentemente pegar tudo isso que a gente está falando, colocar no papel e a gente tem que escrever, tá? Vamos Uhum. aproveitar, faltando aqui 1 minutinho e meio, agradecer novamente, vamos pensar aqui, pedir para o pessoal aí dicas de temas para a gente e anunciar aí para o pessoal o seguinte, é, nós estamos soltando agora, inclusive aproveitando aqui que o Crisóstomo é nosso parceiro nessa nova empreitada, nós estamos aqui oferecendo, a partir desse ano, um curso de fenomenologia clínica e saúde mental, e a ideia é exatamente fazer toda essa discussão, né? Toda essa problematização, beleza? Então vamos lá, Perfeito. já estão o reloginho dizendo aqui que vai acabar. Muito obrigado, bom dia para todo mundo, excelente feriado para todo mundo, e até semana que vem. Um abraço, querido. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, 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 tchau. Adriano. Um abraço.